durante a aula de vocês, tá? E eu vi bastante coisa legal. Então, eu falei para vocês de uma que chama Investigação Criminal. Essa eu já falei, acho que no primeiro dia de aula, e aí me falaram que foi tirado do Netflix, né? E eu soube que possivelmente eles iam colocar de novo. Mas quem não assistiu Investigação Criminal, assistam, tentem baixar enfim, algum site de streaming, sei lá de onde for. É uma série que eu acho assim muito bacana, é pesada, então não é muito leve, né? Então, no caso, obviamente, a Investigação Criminal Brasil que eu assisti, então são os principais crimes do Brasil, né? Então mostra alguns casos famosos, a investigação do Nardoni, Maníaco do Parque, enfim, é bem bacana. Então mostra o desenrolar, né? Então de que maneira que desenrolou aquela série, de que maneira que eles chegaram no culpado. Então é uma série que vale muito a pena, tá? Aí, ó, a Juliana falou que tem na Amazon e o Matheus falou que passa no SBT alguma coisa parecida. Então, é legal. E no Netflix, eu tenho assistido muita série criminal, né? Eu não sei por que razão, mas a Suécia, a Islândia, enfim, tem feito muita série criminal, né? Então, mas não é assim o foco tanto dessas investigações criminais, tal qual acontece nessa investigação criminal de fato. Mas são séries interessantes. Então eu gosto bastante, porque a gente vê um pouco da realidade da polícia, da investigação de outros países, né? Então eu assisti uma muito bacana, que chama Border Town. Tem uma que chama Trapped, que foi legalzinha. Então, assim, essas séries criminais eu tenho visto muito. Eu assisti uma do caso do menino mexicano lá, também pesada. Essa é um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, da mãe com o padrasto que mataram um menininho de origem mexicana. É o caso eu acho que a série chama O Caso do Nome do Menino. Também é bem pesadinha assim, mas é interessante a gente entender o desenrolar, como que rolou a investigação. Então, enfim, é bacana quem puder assistir. E, enfim, eu acho até bacana se vocês quiserem depois a gente discutir, né, alguma dessas séries. Obviamente que todos tenham assistido para que a gente consiga discutir de que maneira que desenrolou, tá bom? Mas tem muita coisa bacana. Agora que eu acho que já está todo mundo aí de volta, né? Todos enxergam o slide de novo? Opa, aqui. Todos enxergam o slide? Posso continuar? Foi aqui que eu acho que nós paramos, né? Excelente. Então a gente falou das lesões causadas por alterações de temperatura, né? Por alterações de pressão. E dessa maneira, seguindo, a gente vai falar agora daquelas causadas por eletricidade, né? Então, quando a gente pensa em eletricidade, a gente tem dois grandes grupos, né? Nós temos aquelas que são vítimas de eletricidade natural e aqueles que são vítimas de eletricidade artificial, né? Então, o que seria eletricidade natural? Como um exemplo básico, um raio, né? Então, a pessoa foi atingida por um raio. O Cauã falou ali, o caso é o caso de Gabriel Fernandes. É esse mesmo, Cauã. Essa série aí eu achei interessante também. Tá? Então assistam, quem não assistiu. É triste, mas é interessante. Então, eletricidade natural, o principal exemplo, aquelas pessoas que são atingidas por raio, né? Então, nesse caso, eletricidade natural, ou ainda a eletricidade artificial. Então, o que seria eletricidade artificial? Obviamente, um contato com fio desencapado, funcionário de Copel, esse tipo de coisa que porventura receba um choque. Então, isso a gente pensa basicamente na eletricidade artificial, né?
Quando a gente fala em eletricidade natural, quando é letal, né, ou seja, quando mata a vítima, a gente chama de fulminação. E quando causa lesões corporais, mas sem mortes, é denominado fulguração. Tá? Então, esses são conceitos que, se eventualmente cair em provas de concurso, só para vocês diferenciarem, fulminação é letal e fulguração é lesão corporal, tá? Sem morte. O diagnóstico de lesões de ordem física, né, por eletricidade natural, nós devemos levar em consideração alguns pontos. Então, imagina, tem um cadáver, foi encontrado um cadáver em Maringá lá, e suspeita-se que tenha sido de eletricidade, recebeu uma descarga elétrica. Então, primeiro ponto, né, será que teve tempestade? Né, então, despencou diversos raios que justifiquem, talvez, essa morte. Né, então, tivemos descargas elétricas importantes. Um outro ponto, o exame das próprias lesões. Né? Então, essa vítima, ela tem sinais que são condizentes a lesões, né, a ser por ordem de energia elétrica natural. Né? Então, as lesões externas, nesses casos de pessoas que levam raios, são bem comuns. Né? Um sinal que a gente chama sinal de Lichtenberg. Tá? Eu vou mostrar uma foto para vocês, mas vocês devem já ter visto em diferentes séries, enfim, ou filmes, aquelas marcas que as vítimas apresentam, que parecem umas tatuagens, assim, aonde a corrente elétrica se dissipou pelo corpo. Tá? Então, esse é um sinal característico de raio, né, de lesões elétricas naturais. Além disso, normalmente essas pessoas podem vir a apresentar características de paralisia respiratória, né? Então, a causa da morte pode ser muitas vezes asfixia. Podem apresentar ainda fibrilação ventricular, podem apresentar queimaduras, dependendo da potência, né, da descarga que recebeu, hemorragias, né, e pode ainda apresentar lesões intensas, normalmente nos locais de entrada e saída da corrente. Então, quando se analisa, né, um corpo que recebeu um raio, enfim, que morreu talvez por um raio, normalmente as lesões elas são mais intensas, são mais pesadas na onde a descarga entrou e na onde a descarga saiu. Então, normalmente, imagina uma pessoa andando na rua, na região da cabeça, por exemplo, se ela recebeu um raio desse sentido, e na região do pé tende a ter essas lesões mais intensas, tá? Então, esse é o sinal, pessoal. O sinal de Lichtenberg que eu falei para vocês aqui, de infelizmente uma pessoa que sobreviveu a um raio, né? Observem que a região aonde essa descarga percorre o corpo forma como se fosse tatuagens, né? E isso é bem característico, tá? Obviamente, dependendo, né, da forma que foi atingida, muitas vezes essas lesões são mais intensas, né? Como nesse pessoa aqui, que nesse caso é um cadáver. Tá? Então, essas são as principais características de pessoas que receberam descargas elétricas de eletricidade natural. Né? E a eletricidade artificial se dá da mesma maneira? Né? Então, será que é semelhante? Será que é um pouco diferente? Nesse caso, pessoal, normalmente a eletricidade artificial é acidental, né? Tal qual a eletricidade natural. Entretanto, pode ter origem suicida, né? É mais raro, mas pode acontecer. Nesses casos, pessoal, a sequela, a lesão que é causada por uma eletricidade industrial, artificial, a gente chama de eletropressão, tá? Então, novamente, na eletricidade natural, a gente chama de fulminação, quando mortal, e fulguração, a lesão corporal sem morte. E no caso da eletricidade artificial, né, o efeito a gente chama de eletropressão, tá? Então, a marca mais típica desse tipo de lesão, desse tipo de descarga elétrica artificial, é o que a gente chama de marca elétrica de Jelinek, tá? Então, é uma marca que é bem característica de lesão por descarga elétrica artificial, tá? Entretanto, nem sempre ela é presente, tá? Então, o que vem a ser essa marca elétrica de Jelinek?
Ela é basicamente, pessoal, a marca que muitas vezes representa a porta de entrada do condutor, né? Então é a região que o elemento que está descarregando essa descarga elétrica entrou no corpo. Então imagina, por exemplo, que você segura um fio desencapado que está carregado, né, com eletricidade. Aquele fio você vai começar a tremer lá, igual acontece, o fio vai receber um choque. Normalmente na sua mão, na região que você segurou ali, tende a ter essa marca, essa lesão típica que foi justamente a porta de entrada da descarga, tá? Muitas vezes ela apresenta a forma do condutor, né? Olha que interessante essa chave inglesa aí, não sei se isso é uma chave inglesa, a ferramenta não é o meu forte, mas de uma maneira geral, essa chave inglesa aqui, vamos considerar que é uma chave inglesa, se não for, vocês me desculpem, mas imagina que ela estava de certa forma carregada, né? Estava eletrificada de alguma maneira. Então a vítima pegou, observe como ficou alicate de corte. Aí o Kaique, eu sabia o tempo inteiro, só estava testando vocês. Então esse alicate de corte aí estava, né, de alguma maneira carregado, e olha a marca que se forma, né, esse porta de entrada aqui na vítima, né? Normalmente ela pode assumir as características. Essa marca também estaria nas mãos. O Leonardo perguntou uma coisa interessante aqui, ó. Professor, e se acontecer igual no Chaves, né? As pessoas pegam na mão de outras que estavam levando choque e fica cada um levando choque bonitinho ali em fileira, né? Normalmente, pessoal, isso é bem mais característico da primeira pessoa que recebeu a descarga ali, porque normalmente essa descarga vem mais forte e mais condensada e mais, enfim, vem mais direcionada pelo ponto, né, de contato, né? Então a descarga vai dissipar por todo um corpo e de certa forma até que entre em contato com a segunda pessoa ali, normalmente não acho que teria força suficiente, né? Essa seria concentrado o suficiente para gerar essa marca numa segunda pessoa, tá? Exatamente, as outras pessoas vão receber uma intensidade menor, perfeito, porque a corrente já vai se dissipar, né? Então, assim, eu acredito que não formaria. Então, por exemplo, se a pessoa pegou com a mão, assim, não, essa segunda pessoa não vai ficar com a forma da mão, tá? Beatriz, já levei um desse já aí, ó. Beatriz já pode até contar pra gente se ficou com marco ou não. Eu nunca levei um choque desse jeito, felizmente, tá? Então, pessoal, essas são as principais diferenças, né? E quando a gente fala em eletricidade artificial, obviamente a gente tem aqueles cabos de alta tensão, né? Então, situações onde a tensão é muito maior, né? Então, essa descarga, ela se dá de maneira muito maior, tá? Então, assim, essa descarga, né, muitas vezes, dependendo da tensão, pode vir até a romper, né, gerar marcas de queimaduras, né, e gerar amputação de membros, igual essa pessoa que vocês estão vendo ali partida ao meio, tá? Aí, deixa eu ver aqui, eu era segundo e foi muito forte. A corrente... aí eu acho que depende muito, né, da potência, mas eu imagino não, né, com toda certeza, a primeira recebeu uma carga maior do que você, né? Não que eu não acredite que a sua tenha sido forte, pode ter sido forte também, né? Mas possivelmente menor do que a que estava em contato direto com o agente condutor. Pessoal, tudo bem então? Eletricidade? Então podemos considerar como assunto vencido temperatura, pressão e eletricidade, para dessa forma irmos em radioatividade e luz e som? Nós já estamos com pouco tempo. Muito bem. Então, radioatividade, né? Então, vamos para o quarto grupo, né? Então, a radioatividade, né, como a gente pensa, né, os motivos, né, de lesões radioativas são basicamente lesões por raio-x, né, por rádio, de fato, ou por energia atômica, né? Então, essas lesões por radioatividade,
elas vão gerar lesões na pele, principalmente, que a gente chama de radiodermites, né? Então, são essas lesões causadas por radiação excessiva. E elas podem ser de maneira aguda ou crônica. Então, quando nós falamos em radiodermite aguda, né, a gente também pode classificar em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Nesse caso, as radiodermites em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau são bem similares àquelas lesões de queimaduras, a classificação de Hoffman que a gente conversou, né? Então, em primeiro grau, aquelas lesões eritematosas, né, na camada mais superficial, aquelas radiodermites de segundo grau, aquela radiação excessiva que gera muitas vezes bolhas, gera essas pápulas, e a de terceiro grau ela já se caracteriza com úlcera, né? E as radiodermites crônicas, por sua vez, né, são os principais exemplos, são as síndromes e o próprio câncer em si, né? Então, lesões crônicas decorrentes dessa radiação, né? Então, por exemplo, exemplos clássicos que a gente tem o acidente de Chernobyl, que todos vocês já devem ter ouvido falar. A gente sabe que após aquele acidente radioativo, infelizmente, muitas pessoas adquiriram síndromes, desenvolveram cânceres. Então, isso é um tipo de radiodermite crônica, né? E o que seria a radiodermite aguda? Então, são aquelas lesões diretas causadas por uma radiação que, de certa forma, está direta ali. Então, isso é uma radiodermite aguda, né? Então, observem aqui, ó, uma lesão de primeiro grau, causando uma vermelhidão. Aqui já uma lesão de segundo grau, ó. Observem que nós temos uma pápula, já tem formação de bolhas. Então, de certa maneira, aqui ocorreu um excesso de radiação, né? E isso já atingiu ali as camadas não tão superficiais do tecido, já um pouco mais profundas, tá? Tudo bem, pessoal, radioatividade é relativamente curto, não tem muito o que a gente falar, porque se a gente for abordar todas as síndromes e cânceres que muitas vezes pode ser oriundas de radiação excessiva, obviamente a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, nesses casos, o mais importante é vocês identificarem as radiodermites, né? Então, essas radiodermites agudas. Então, as lesões de primeiro, segundo e terceiro grau, que são similares, né, às lesões por aumento de temperatura. Tudo bem, radioatividade? Falei que seria mais curto, né? E aí, por fim, nós vamos para os dois últimos grupos, né, que são aquelas lesões causadas por luz e som, né? Lesões essas que eu vou abordar de maneira conjunta com vocês, tá? Então, cada uma dessas formas, né, de energia física, né, ou seja, luz e som, pode comprometer os respectivos órgãos do sentido, né? Então, o que a gente pensa em órgãos do sentido? Podem comprometer a visão ou podem comprometer o ouvido, né, ou comprometer a audição, né? Então, as lesões de luz e som podem comprometer de maneira funcional, muitas vezes, né, a audição ou a visão, né? Então, por conta disso é muito importante. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Eu estou vendo o microfone aí aberto. Não? Bom, vou desativar então. Desculpa aí se eu desativei, a pessoa queria perguntar, mas se quiser é só ligar de novo, tá? Então, lesões de ordem física causada por luz e som vão comprometer de alguma maneira lesões, né, nos órgãos dos sentidos. E isso muitas vezes vai gerar perícia médico-legal, né? Então é muito comum, né, a pessoa precisar de uma perícia. Então, por exemplo, um funcionário de uma empresa, enfim, uma indústria com muitos mecanismos, muitas máquinas ali, relatou que trabalhou 10 anos na empresa e ficou surdo, né? E aí está processando a empresa porque perdeu a audição, né? Ou ainda, ou situações, funcionário alega que a visão foi prejudicada por alguma razão. Então, essas lesões muitas vezes implicam em perícia médico-legal, tá? Quando a gente fala em problemas de visão, né, em lesões de luz,
né? Então, essa ação intensiva da luz pode levar a consequências graves, né? Então, dependendo da quantidade, da intensidade da luz, muitas vezes pode levar a consequências graves, levando muitas vezes à cegueira, né? Além disso, outros mecanismos podem levar a problemas de lesões de visão, né? Então, radiação não ionizante, como infravermelho, raios ultravioletas, então todas essas situações podem vir a algum momento desencadear problemas de visão, tá? Mas sem dúvida alguma, quando a gente pensa em todos esses tipos de instrumentos que são passíveis de gerar lesão de visão, o raio laser é sem dúvida, né, o que gera um efeito muito maior. Por quê? Porque o laser ele é uma forma concentrada, então a luz ela se dá concentrada. E isso gera, obviamente, um efeito muito maior do que aquela luz de maneira dispersa. Tá? Então o laser é uma coisa que é muito preocupante. E já quando a gente fala em problemas de audição, né, é muito comum, como eu já falei para vocês anteriormente, em acidentes de trabalho, né? Então, em situações de trabalho, esse tipo de situação. Aí a Beatriz pergunta aqui, se a pessoa já tem uma leve miopia e se agrava devido ao tipo de trabalho, seria o caso de entrar com uma ação, a empresa não tem total culpa do caso. Excelente pergunta, Beatriz. É tão boa que eu vou responder com o próximo slide, tá? A gente combinou, tem um slide que vai falar basicamente isso, né? Os critérios que a gente leva em consideração dentro de um processo. A Luciana comentou ali pessoas que trabalham com solda. Perfeito. Então, é um exemplo clássico de possíveis lesões de visão, né? Então, quais são as principais causas, né, de problemas de audição, né, por conta de som? A ausência de proteção em ambientes com poluição sonora. Então, sem dúvida, essas são as principais causas de lesões, né? Então, aqui a gente analisa, portanto, o risco ocupacional, né? Então, exposição crônica ao ruído excessivo pode produzir perda auditiva irreparável, né? Então, uma exposição crônica, você ficar todo dia a esse ruído, pode produzir uma perda irreparável, tá? Além disso, abafador auditivo, perfeito, Luciano. Ou, enfim, qualquer outro tipo de mecanismo. Além de perda auditiva, pessoal, muitas vezes, dependendo da situação, dependendo do paciente, ele pode, ao invés de apresentar surdez, ele apresentar um zumbido, outros sinais. Então, já tem casos na literatura de pessoas que se mataram por conta desse zumbido, né? Que enfiaram furadeira na cabeça para tentar tirar, enfim, a pessoa fica realmente perturbada, né? Então, são situações que se deve considerar, né? São importantes, tá? Aí aqui, ó, falando um pouco da pergunta da Beatriz, então, nos casos de perdas auditivas, né, a perícia é feita a partir de 4 itens básicos, tá? Ou melhor, de 3 itens básicos, né? Então, a gente faz uma anamnese detalhada. Esse é o primeiro ponto importante para se considerar dentro de um processo médico legal, né? Então, será que essa pessoa tem antecedentes? Né? Então, será que é uma pessoa que já era surda, ou enfim, que já tinha um problema de visão? Será que ela tem herança genética, tem algum problema genético, né? Uma herança de seus pais, enfim, que possa vir a ter desenvolvido algum tipo de alteração, né? Uso de drogas, né? Então, se essa pessoa era usuária de drogas. E quando a gente pensa basicamente na audição, são 2 exames que são realizados sempre, né? Que a gente chama de otoscopia e os testes audiométricos. Então, a otoscopia se avalia basicamente as características das orelhas e dos meatos acústicos. Então, a gente analisa a anatomia biológica da coisa, se ela é condizente, né, se tem alguma alteração que pudesse justificar aquela falha, né? E os testes audiométricos, todos vocês conhecem, né? São os testes que são realizados para se avaliar o aspecto quantitativo e qualitativo da perda. Tá? Então, será que essa perda foi total, foi parcial? Certo? Professor, Oi.
Assim, no caso, eu tenho uma retina fina, então eu não posso ter uma pancada brusca no rosto. Se num Uhum, serviço, como se fosse numa indústria, por um acidente de trabalho, uhum. acontecesse esse impacto e, no caso, eu perdesse a visão, aí seria culpa da empresa, né? Porque foi um acidente de trabalho. Possivelmente, né? Se foi, você teve esse acidente durante a realização da sua função ali, possivelmente o juiz consideraria um acidente durante a função do trabalho, um acidente de trabalho, possivelmente. Mes- Mesmo sendo algo que em outra pessoa não faria dano nenhum e só faria dano por causa do meu problema, Então, tipo, mas aí, por genético, né? exemplo, como eu falei, deixa só eu tirar aqui, eu não sou advogado, né? Então, essas questões judiciais, elas são um pouco, para mim, um pouco misteriosas, talvez mais claras para vocês do que para mim, né? Mas se eu estou avaliando, né, uma situação dessa, pensando eu como um advogado, como um juiz, é, eu consideraria dois pontos importantes. Primeiro, né, se o acidente de trabalho aconteceu, eu poderia julgar que isso poderia acontecer com uma certa frequência com qualquer pessoa, concordo? Então, se é uma coisa que poderia acontecer no exercício do meu trabalho, talvez essa pessoa não estava apta para iniciar a função, né? Então, talvez o processo seletivo da empresa seja falho, né? Então, não teve aquele teste admissional necessário para aquela função, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou dar aula para vocês, como eu falei, eu fiz um teste admissional lá numa empresa em Maringá. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho, por exemplo, sei lá, dar um exemplo aqui, um câncer de laringe, sei lá, alguma coisa que eu fale e, enfim, eu não posso falar, né? Então, concordo que eu não posso falar porque é alguma situação, aí eu desenvolvi a doença e vou entrar com processo contra a FATES. Mas concorda que a falha foi no processo admissional, né? Então, eu não estava apto, talvez, para aquela função. Então, aí, talvez, se eu fosse o advogado da empresa, eu poderia julgar a empresa que fez o teste admissional, né? Então, assim, eu acho que cabe muita variável. Não sei se eu estou vendo muito seriado de advogado aí, mas é uma coisa que eu consideraria, tá? Então, eu acho que é uma coisa que cabe muita discussão, né? Então, é difícil dizer. Como eu falei, eu não sou a pessoa mais bem preparada para julgar questões judiciais, mas eu acho que seria por aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, voltando ali no nosso objetivo, tá? Lá que eu falei no começo, eu espero que tenha ficado claro o conceito de energia de ordem física, né, dentro da medicina legal, né? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham compreendido essas diferentes lesões, seja por frio, por calor, por é, radioatividade, por eletricidade, por pressão, e que tenham conseguido interpretar alguns aspectos clínicos, né? Então, que obviamente não vão conseguir com toda certeza definir, né, de maneira geral, todas as lesões, mas que pelo menos algumas das características vocês tenham conseguido absorver, tá? Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro? Com isso a gente conclui a aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficaram com dúvidas, podem me perguntar. Nós temos ainda alguns minutos aí de perguntas e respostas. Já são 10h40, né? Já está dando o horário de vocês, de qualquer maneira, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Na semana que vem, a gente vai conversar de lesões de ordem química. Então é uma aula que eu acho interessante, né? Então a gente vai analisar um pouco sobre as características dos ácidos, das bases, veneno. Então a gente vai conversar um pouco desse tipo de característica, tá? Na semana que vem ainda eu vou falar sobre os body packer. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, tá? Mas em lesões de ordem química nós vamos abordar na semana que vem, tá bom?
Eu estou vendo ali, obrigado, que bom que vocês gostaram. Então, um abraço para vocês, pessoal, boa noite, tá? Espero que corra tudo bem, tá? E novamente eu vou disponibilizar, já salvei aqui os vídeos, e eu vou jogar lá no YouTube, no nosso canalzinho, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.